Então vocês vão ver que ele pronuncia, né, que não haveria mais chuva em Israel. E olhem bem que Elias está no mesmo ambiente. Deus ele pede a Elias que vá até o Oriente e que ali ele fique próximo ao ribeiro de Querite, que estava próximo ao Jordão. Mas se não havia chuva, em breve esse rio também secaria. E foi exatamente o que aconteceu. Durante alguns dias ele vai ser alimentado por corvos e vai beber desta água, irmãos. A história é extremamente impactante porque a obediência ela requer confiança também. Elias ele precisou confiar em Deus de que corvos viriam alimentá-lo. Elias precisou confiar em Deus e ficar à beira daquele riacho e saber que ali haveria água. E quando essa água se seca, você não vê Elias saindo antes de uma ordem de Deus. É Deus quem fala: Elias, se levante, saia, o rio secou, vamos para outro lugar. Então Elias ele tem uma obediência seguida de confiança em Deus. Não é a obediência em si já é uma confiança, mas observem que não há um questionamento, que aqui não há um profeta reclamando do que Deus iria fazer. Ele confiou e esperou que Deus iria ordená-lo. E é interessante também porque Deus ele pede a Elias que vá até Sarepta. Ali vivia um povo que era adoradores de Baal. E o que Elias condenou em Israel foi exatamente a adoração a Baal. E Deus envia ele para o meio do inimigo. Deus envia ele para o meio do povo que só adorava Baal. E era ali que Deus iria sustentá-lo. Era ali que Deus providenciaria o alimento para Elias. E através de uma viúva, que na época isso era algo realmente impossível. Viúvas já viviam na margem da vida, vamos dizer assim, né? Na marginalidade, porque elas não trabalhavam e a sociedade daquele local não tinha um cuidado com as viúvas. Então nós vamos ver que o encontro de Elias com essa viúva, a primeira declaração dela é que ela tinha um pouquinho de farinha para fazer o último bolo e morrer, ela e o filho. E provavelmente isso seria o acontecido, elas morreriam de fome. Nós vamos ver que Elias, ele traz para aquela viúva algo que também iria depender da sua obediência, de sua confiança. Nós estamos falando de uma mulher aqui que vive em Sarepta, adoradores de Baal. Ele diz: faz primeiro para mim. A história é muito conhecida, né? Onde ela vai fazer e não vai faltar para ela e para seu filho. Deus multiplicou a farinha na casa daquela mulher e Deus não deixou que houvesse fome naquela casa. Mas logo depois, passado um tempo, o filho desta mulher morre e ela questiona: por que você veio aqui? Por que você veio para trazer à tona o meu pecado? Observem que ela entende que ela não é uma adoradora de Deus, que ela não fazia, não cumpria a vontade do Senhor, do Elias, porque ela fala desta forma: por que você veio trazer à tona o meu pecado? E Elias, ele vai chegar até aquela criança e ele vai orar por aquela criança. E pela primeira vez na Bíblia Sagrada, nós temos a história de alguém que retorna à vida, de alguém que volta a viver após uma oração. E aqui o menino ressuscita, o menino volta a viver. A palavra ressuscitar, nós sabemos que é somente para Cristo, que nunca mais morreu, mas é algo muito comum nós usarmos desta forma, né? Mas só para vocês entenderem, ele voltou a viver. E isso daqui ocorre um grande milagre, mostrando para nós que às vezes Deus está agindo, mas que isso não significa que não teremos outras dificuldades. Passaremos por outras dificuldades, mas o Senhor é Deus e Ele tem poder de mudar o quadro da história, até mesmo se for morte. Ele tem poder de trazer a vida. E o que Deus fez foi muito além. Deus não só concedeu alimento a Elias, mas no final aquela mulher, quando ela recebe o menino novamente,
ela diz: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então ela passa a reconhecer que o que Deus falava era verdade, que o Senhor de Elias trazia era verdade. Então, através de uma situação negativa, através de uma morte, através de algo ruim, ela conseguiu compreender quem era Deus. E glória a Deus por isso. Porque muitas das vezes as situações podem ser negativas, mas é ali que nós cristãos devemos fazer com que o Senhor apareça, com que o Senhor seja glorificado e que o mundo entenda que a verdade, a palavra que nós temos, ela é verdadeira, ela é fiel. E isso vai depender da nossa atitude diante de tais circunstâncias. Nós estamos num momento muito delicado, né? Diante desta doença, mas qual é a postura que nós temos? Qual é o comportamento que nós temos? Elias aqui demonstrou o poder de Deus, ainda que ele mesmo, quando orou, falou: Senhor, por que isso está acontecendo? Mas traz de volta a vida. E Deus trouxe. Então, qual é a nossa postura diante de tais situações? Nós vamos dar continuidade, né? Elias, ele vai retornar quando esse período em que ele havia declarado que não teria chuva, ele retorna para Israel e vai ao encontro do rei Acabe. Junto com Acabe tem um homem também que era fiel a Deus, chamado Obadias, servo de Acabe. A Bíblia narra no capítulo 18, verso 4, que quando Jezabel vinha matando os profetas de Deus, isto porque eles se opunham à idolatria. E olhem bem que nós estamos falando da tribo do norte, uma tribo que vocês viram que desde o período de Jeroboão não servia a Deus, mas isso não significa que todos não serviam. Havia ali profetas do Senhor e nós vamos ver que Jezabel vai matando esses profetas, mas Obadias ele consegue esconder 100 profetas e alimentá-los. E Elias vai aparecer primeiramente a este homem, dizendo para ele falar a Acabe que ele estava ali na terra. Obadias teme, porque Acabe já vinha procurando Elias há muito tempo para matá-lo. E ele teme falar isto a Acabe e Elias desaparecer, porque isso era muito comum no ministério de Elias, ele aparecer e desaparecer repentinamente. E Elias, ele deixa Obadias bem tranquilo, porque ele vai aparecer a Acabe. E tem aqui também uma frase muito interessante, porque Acabe diz: és tu o perturbador de Israel? E Elias diz: não, eu não sou. O perturbador é o Senhor, rei, que colocou a idolatria no meio do povo. Olhem bem a autoridade de Elias, porque Elias entende que ele não perturbava Israel. Quem perturbava era Acabe com o seu pecado. E muitas das vezes o mundo também considera a igreja como uma perturbadora, porque denunciamos o pecado. Mas devemos entender que não estamos na terra perturbando, estamos na terra trazendo a verdade e a vida. E é neste momento que Elias faz uma declaração. Ele diz a Acabe: vamos ver quem é Deus. Ele não quer provar quem é mais poderoso. Ele quer provar a Israel quem é Deus. E é onde ele convida Acabe a chamar todo o povo de Israel, os profetas de Baal, os profetas de Azerá. E ali aconteceria algo que demonstraria quem seria o verdadeiro Deus, quem era de fato Deus no meio de Israel. E é onde eles vão se reunir. No Monte Carmelo, um monte que ele era conhecido pelos seus jardins, um monte que era frutífero, um monte onde existia muitas videiras. Ali se plantar uva era algo muito comum. Nós vemos que esse monte chamava atenção pela sua fertilidade. Nós vamos ver muitos provérbios falando do Monte Carmelo e apontando
para essa fertilidade que ali existia. E esse é o cenário que Elias vai chamar o povo para um arrependimento diante do Senhor. Quando Acabe reúne todo Israel, ali Elias chama a atenção deles para eles não ficarem entre dois pensamentos, ou eles serviam a Deus ou serviam a Baal, porque ainda havia essa linha de pensamento entre o povo de Israel, onde eles sabiam quem era Deus, mas não serviam a Baal. Nós conhecemos bem a história, que é quando Elias permite que os profetas de Baal escolham para si o bezerro, façam sacrifício, chamem Baal, e ali eles ficam até meio-dia e nada acontece, vai passando a hora, eles começam a até mesmo se automutilarem para chamarem a atenção de Baal. Então nós vemos, irmãos, que eles acreditavam que Baal iria responder. Há uma cegueira espiritual muito grande desses profetas. Eles tinham convicção de que agindo daquela forma Baal responderia. E Elias tem convicção de que Baal não existe. O povo de Israel está ali vendo tudo isso. O rei Acabe está ali vendo tudo isso. Até que Elias, ele vai fazer o seu sacrifício. E quando Elias começa o seu sacrifício, a primeira coisa, ele colocar em ordem o altar. E ele pega 12 pedras, demonstrando que Deus estaria na união, na unificação das 12 tribos de Israel, e não apenas das 10 tribos. O que Deus queria era ser Deus das 12 tribos de Israel. Ele vai então estar aqui consertando o altar. Ele vai imolar um animal para sacrifício. E ali ele começa a pedir que derramem água naquele altar. E é quando, diante de tudo isto, 3 vezes eles enchem os cântaros, 3 vezes eles derramam aquela quantidade de água, ao ponto da água escorrer sobre o altar. E quando ele ora, ele faz uma oração demonstrando ao povo de Israel a misericórdia, a graça de Deus para com o povo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, ele se manifestaria para demonstrar ao povo que ele era o único Senhor. E quando ele termina a sua oração, a Bíblia diz que fogo do céu caiu sobre todo aquele holocausto, queimando tudo. Toda a água se seca, todo o holocausto é queimado. E o povo de Israel cai sobre o rosto e declara: só o Senhor é Deus. E ali os profetas de Baal são mortos pela ordem de Elias. O povo mata os profetas de Baal, os profetas de Azerá. E pensem comigo, Elias imagina que após tudo isto Acabe se converteria, a nação de Israel se converteria, as tribos de Israel se converteria. Contudo, isso não acontece. Imaginem vocês a decepção de Elias diante disto, porque quando Jezabel sabe, quando ela fica sabendo do acontecido, ela pede que declarem a Elias que no outro dia a cabeça dele seria oferecida, ele seria morto. E muitas das vezes nós criticamos: Elias fugiu, gente, Elias... Mas imaginem vocês a decepção. Ele acreditava que depois daquele fogo caindo do céu, depois daquela demonstração tão profunda, tão impactante, tão milagrosa, ele espera que o povo de fato se arrependa e não voltem mais para a idolatria. Mas quando isso não acontece, uma decepção recai sobre Elias, e é quando a Bíblia declara que Elias, ele vai sair daquele local e ele vai se esconder, e Deus precisa animar Elias. Elias, ele vai para o deserto, fica debaixo de um zimbro, e ali ele lamenta, ele diz: Senhor, não vou conseguir, não dá para mim, meus pais não são melhor do que ninguém, eu preciso morrer, é melhor que eu morra.
a decepção está tão grande ali em Elias, que ele imagina que fogo caiu do céu e não convenceu, não tem mais nada que possa convencê-los. E Deus, irmãos, ele age com muita misericórdia, diferente do que nós esperaríamos. Deus, ele vai agir com misericórdia. Deus vai alimentar Elias. Elias come, volta a dormir. O anjo novamente alimenta Elias e diz: vamos, levanta. Ele caminha 40 dias e vai até o Monte Horebe. Esse monte é o Monte Sinai, o Monte da Revelação. E ele entra naquela caverna e Deus fala com ele: Elias, saia, saia da caverna. Irmãos, ele vai até a porta, ele não consegue sair, ele não tem força de sair da caverna. Ele vai até a porta e a Bíblia começa a narrar o que acontece ali, porque a Bíblia diz que um terremoto passa e o Senhor não estava naquele terremoto. Um vento forte passa, quebrava tudo. O Senhor não estava naquele vento forte. Nós vamos ver que depois de terremoto, um fogo, e o Senhor também não estava naquele fogo. Até que uma voz mansa e delicada, olhem que lindo, fala com Elias. E quando Elias ouve a voz mansa e delicada, é o momento em que ele envolve o seu rosto e ele sai. Só aí é que Elias sai da caverna. Tem um ensinamento muito lindo aqui. Porque sem palavras, mas com as ações, Elias não conseguiu sair da caverna quando o terremoto passou. Elias não conseguia sair da caverna quando o fogo passou, quando o vento forte quebrando tudo passou. Mas quando a voz do Senhor de fato foi ouvida, ainda que delicada, ainda que suave, algo impulsionou Elias a sair de dentro da caverna. Algo impulsionou Elias a mudar a sua postura e a confiar de novo em Deus. E isso foi a voz do Senhor. O que Deus está falando é que nem sempre grandes ações farão as pessoas acreditarem, se converterem, mudarem de posição, saírem do pecado ou de uma prostração, mas quando de fato a voz do Senhor entra no coração do homem, quando de fato a voz do Senhor, a palavra do Senhor penetra no coração do homem, aí sim a mudança de postura, aí sim a força para sair de uma caverna, para sair de um pecado, para sair de uma vida errada. E isso acontece. E agora Elias sai, Elias confia em Deus, Deus dá ordem: olha, tem mais 7.000 que não se corromperam, vamos ungir Jeú como sucessor aí, ele vai levantar uma dinastia, ele que vai dar continuidade a esse reinado, levanta ele para corrigir Israel, levanta Azael como rei da Síria e levanta e unge Eliseu como seu sucessor. E Elias vai ungir Eliseu. Eliseu é um homem que tem certa posição econômica, nós vamos ver pela quantidade de bois, isso não era comum para qualquer pessoa, mas Eliseu não se apega, Eliseu segue Elias, Eliseu acompanha Elias nesse ministério, e ali Elias, ele compreende que a palavra de Deus precisava entrar no meio de Israel. A partir deste ponto, Elias reinaugura a escola dos profetas, aquela escola que foi levantada no período do profeta Samuel, que não se ouve mais falar após a morte do profeta Samuel. Agora ela está sendo reinaugurada pelo profeta Elias e ele começa a ensinar a palavra de Deus. Ele entende que a palavra de Deus é que convenceria de fato o homem. Não está aqui no primeiro livro, mas só para dar conclusão a esse fato, é que quando Elias vai partir, quando Deus o chama, vocês vão observar que cada cidade que Elias passa, haviam profetas. Então agora sim há uma